A graça e a paz, irmãos, como que vocês estão? Nós estamos aqui orando, buscando ao Senhor. Espero que você, como igreja do Senhor, também esteja orando e buscando ao Senhor. Foi para isso que o Senhor nos chamou, irmãos, para nós estarmos num momento difícil como esse, orando, buscando, intercedendo, como a irmã Lourdes disse na oração dela hoje pela manhã, que nós temos que orar sem cessar. Este é o momento da igreja orar sem cessar, queridos. Não é momento de nós ficarmos grudados na televisão 24 horas por dia, buscarmos filmes, séries ou outras coisas para nós assistirmos ou fazermos. Este é o momento de nós estarmos aos pés do Senhor Jesus, para que o Senhor tenha misericórdia, para que o Senhor aplaque o seu coração em nos ajudar, em abençoar e dar mais uma oportunidade para aqueles que estão perecendo e para aqueles que não conhecem, para aqueles que não creem no Senhor Jesus, para aquele que não tem o Senhor como seu Deus. Então eu gostaria de pedir para que você estivesse orando, irmãos. Faça a sua parte como igreja. Esteja orando, esteja buscando, esteja ligada com Deus, porque este é o momento de nós praticarmos a nossa fé. Esse é o momento de nós praticarmos tudo aquilo que nós temos aprendido na igreja ao longo dos anos ou ao longo da nossa vida. Tem pessoas que estão aprendendo na igreja, ouvindo a palavra de Deus desde que nasceu. E agora é o momento de praticar, de termos a prática daquilo que nós temos aprendido, para nós usarmos agora, mediante a essa batalha, mediante a este momento de dificuldade que o mundo está passando. Agora é momento de nós usarmos as armas que Deus colocou em nossas mãos, queridos. E o nome do Senhor Jesus é poderoso. Eu gostaria de comentar com você uma palavra que se encontra lá em Juízes, no capítulo 6, versículo 14. Não feche a sua Bíblia, nós vamos comentar um pouquinho aqui sobre esta passagem. Capítulo 6, verso de número 14, está escrito assim: Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Irmãos, esse versículo aqui é o versículo chave para aquilo que nós queremos trazer como reflexão nesta noite. Para nós, para você que está me ouvindo, para você que vai me ver, talvez daqui a um tempo, porque este vídeo está sendo colocado no YouTube, mas o dia pode ser diferente, pode ser outro, mas a mensagem da palavra do Senhor sempre é atual. Então, preste atenção e creia naquilo que o Senhor vai falar aos nossos corações por intermédio da tua palavra. Nós vemos aqui que por intermédio de Gideão, Deus estava livrando, ou iria livrar, a nação de Israel de um momento difícil em que ela estava atravessando. Há 7 anos, essa nação era acometida por um vírus chamado midianitas. Midianitas era um povo da redondeza ali de Israel, que Deus permitiu que eles atacassem a nação de Israel, porque no versículo 1 diz que Israel fez o que era mal aos olhos do Senhor. E o que Israel fez que era mal aos olhos do Senhor? Ela estava andando segundo deuses de outras nações, ela estava abandonando o Deus de Israel Todo-Poderoso, aquele Deus que os tirou com mão forte do Egito, promoveu milagres, deu a eles uma terra prometida. Eles estavam andando segundo os costumes dos outros povos, que eram costumes pagãos. E Deus levantou Gideão para que Gideão pudesse livrar a Israel de todas essas mazelas,
de todos esses males, de todos esses vírus que estavam acometendo a nação de Israel e levando a nação à miséria. Irmãos, esses midianitas, eles atacavam a nação de Israel. Eles destruíam as plantações, levavam o que podiam, destruíam o resto, levavam os filhos como escravos, levavam os animais, e Israel estava perecendo, Israel estava vivendo uma grande fome, Israel estava vivendo uma situação terrível, irmãos, uma situação insuportável. E a nação de Israel clama ao Senhor. A nação de Israel ora ao Senhor pedindo pela misericórdia de Deus. É um exemplo para mim e para você. A nação de Israel estava distante de Deus. O mundo, queridos, nos dias de hoje está distante de Deus. Nós temos que clamar. A igreja muitas vezes está distante de Deus. O que você está fazendo, irmãos, nesses dias que você está em casa como igreja do Senhor? Nós vemos que uma praga está assolando o mundo. Nós vemos que o mundo todo está com medo. Você está com medo. Nós estamos com medo de tudo isso. Lógico que nós temos uma esperança que é o Senhor Jesus. Lógico que nós sabemos que se nós formos consumidos por este vírus, nós estaremos com o Senhor para sempre. Mas nós somos carne ainda. Nós somos humano ainda. Nós não temos um novo corpo ainda, como nós iremos herdar aquele corpo glorificado. E nós sentimos um temor. Mas como igreja, nós temos que crer no Senhor, nós temos que buscar o Senhor nesses momentos. Nós temos que ser a voz do mundo perante o Senhor neste momento. Nós temos que levar a palavra do Senhor para o mundo neste momento. Nós temos que manter uma tranquilidade, uma paz que só o Senhor Jesus nos dá, para que o mundo veja em nós o Senhor Jesus. Aqui, Israel ia ser liberta de todos esses males que estavam ali acontecendo por intermédio de Gideão. E nos dias de hoje, Deus quer libertar o mundo de todos os males que está cometendo o mundo por intermédio da igreja, por intermédio de mim, por intermédio de você. Gideão foi ferramenta de Deus. A igreja é ferramenta de Deus nos dias de hoje. E o que nós estamos fazendo? Me diga, irmãos. Será que nós temos uma carga horária de oração, uma carga horária de meditação, uma carga horária de adoração e louvor a Deus, já que nós estamos com tanto tempo? O que nós temos feito com o tempo que nós estamos tendo agora? Antes nós não orávamos, nós não líamos por conta do trabalho, por conta dos estudos, e agora? E agora? É Deus falando com você mesmo, irmãos. É Deus falando comigo por intermédio dessa mensagem. Deus quer usar a sua igreja para que o nome dele seja glorificado. Deus quis usar Gideão para que o nome dele fosse glorificado entre Israel e todos os outros povos. Deus quer nos usar, queridos. E nós vamos ser insensíveis à voz de Deus até quando? Até quando nós não vamos ouvir a voz de Deus? O mundo precisa de conhecer Jesus, o mundo precisa de reconhecer a Deus. E nós vemos aqui Gideão, a princípio, ele não aceita o que Deus havia lhe pedido. Senhor, mas eu sou o menor da casa dos meus pais. Talvez você esteja falando isso. Não, deixa que os pastores oram. Deixa que os líderes oram. Quem eu sou? Você é a igreja do Deus vivo, queridos. Você é a igreja do Senhor. Foi lavada, foi remida no sangue do Senhor Jesus. Foi pago um alto preço para que você fosse igreja do Senhor. Um sangue inocente foi derramado. Então você tem valor, você tem importância, a sua oração tem peso. E nós precisamos de sermos sensíveis nesse momento e buscarmos a Deus, orarmos a Deus. Queridos, nós temos aqui neste texto um grande livramento para a nação de Israel. E nós queremos falar de como nós podemos chegar à vitória por intermédio desse texto.
Esse texto nos ensina como que nós podemos chegar à vitória. E eu quero compartilhar isso com você. Eu quero compartilhar isso com você neste momento. Queridos, nós somos a igreja do Senhor, não se esqueça. E é por intermédio da igreja que as coisas acontecem. Lá, em Efésios, o apóstolo Paulo diz que a multiforme e sabedoria de Deus, multiforme sabedoria de Deus, ela se revela por intermédio da igreja. As muitas formas de Deus operar é por intermédio da igreja, é por intermédio de mim, por intermédio de você. Quem sabe é a sua oração que Deus está esperando. Olha o que nos ensina a palavra do Senhor. Como nós podemos ter vitória em meio aos caos, em meio às dificuldades. Nós vemos aqui, em primeiro lugar, que a oração da fé é o início de toda a vitória. Você quer ser vitorioso em meio a este vírus que se espalhou por todo mundo? Você quer ser vitorioso em alguma área da sua vida? O primeiro passo que nós temos que ter é a oração da fé. A oração da fé é o início, irmãos. Vamos ver aqui no versículo de número... Você que está com a Bíblia aberta, o versículo de número 12, e depois nós vamos ler o versículo de número 16. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor é contigo, homem valente. O Senhor é conosco para onde quer que nós andarmos. Não é esse o versículo que eu quero dizer, não, irmãos. Eu quero dizer aqui o versículo, eu quero ler o versículo de número 16, desculpa. Versículo 7 e 8. Vamos lá, irmãos. Diz assim: tendo os filhos de Israel clamado ao Senhor por causa dos midianitas, por causa do vírus midianitas que estava ali assolando eles, né? Eles clamaram ao Senhor. O Senhor lhes enviou um profeta que lhes disse: assim diz o Senhor Deus de Israel: eu é que vos fiz subir do Egito e vos tirei da casa da servidão. Então, Deus aqui ouve a oração do povo de Israel e se revela a eles e diz: olha, eu sou Deus que operou milagres no passado, que quando vocês eram escravos, quando vocês não eram ninguém, serviam ao Egito, eu fui lá e busquei vocês e trouxe vocês, operei milagres na vida de vocês, trouxe vocês para este lugar. E é aqui que eu quero que vocês fiquem. Eu continuo sendo o seu Deus, eu continuo sendo o Senhor, eu continuo provendo milagres, eu continuo operando. É isso que Deus está dizendo para eles. Sabe o que Deus está dizendo para eles? Que ele continua sendo o mesmo, mas eles haviam se afastado de Deus, eles haviam feito o que era mal aos olhos do Senhor, mas agora eles estavam orando, agora eles estavam tornando para o Senhor por intermédio do clamor, da oração e do arrependimento. Então, o primeiro passo para a vitória que nós encontramos aqui é orar e clamar ao Senhor. Qual que é o segundo passo? A presença de Deus na nossa vida, no nosso cotidiano, é o grande segredo para nós termos a vitória. Agora sim nós vamos no versículo de número 12. Diz assim: então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valente. Aqui quando Deus aparece aqui para Gideão, ele está chamando Gideão. Ele está dizendo para Gideão que Deus é com ele. Sabe o que Gideão estava fazendo, irmãos? Gideão, em meio a todo aquele caos, em meio a todo aquelas coisas que estavam acontecendo para a nação de ruim, ele
estava malhando trigo no lagar. Lagar é lugar de amassar uvas, não é lugar de malhar trigo. Malhar trigo é no terreiro. Mas ele criou uma estratégia para enganar os midianitas. Ele criou uma estratégia para que aquele vírus midianitas, né, não o assolasse. Então o que ele fez? Ele foi malhar o trigo no lagar, que era lugar de fazer uvas, de fazer vinhos de uvas. Então ele estava ali e Deus reconheceu o esforço, a coragem que ele teve e a estratégia que ele teve. Então Deus, né, em meio às pessoas se escondendo, as pessoas com medo, ele tomou uma atitude de ter o sustento da sua família daquela maneira. Então Deus disse: olha, eu sou contigo, eu sou contigo. Vai que eu vou livrar essa nação pelas tuas mãos. Eu te mandei ir. Então nós vemos aqui que a presença de Deus foi fundamental para que Gideão fosse o grande libertador da nação de Israel. A presença de Deus era na nação agora, porque agora a nação havia se arrependido. A presença de Deus, queridos, é na igreja, porque a igreja é a representante de Deus aqui nesse mundo. É por intermédio de nós que Deus opera. Depois nós vemos aqui uma outra lição para chegarmos à vitória. A promessa de Deus também nos dá certeza da vitória. Nós vemos aqui no versículo no capítulo 7 mesmo aqui, no versículo 7 e 9, vamos ler só o versículo 7, está escrito assim: então disse o Senhor a Gideão: com esses 300 homens que lamberam a água, eu vos livrarei e entregarei os midianitas nas tuas mãos, pelo que a outra gente, todo que se retire, cada um para a sua casa. O Senhor aqui prometeu a Gideão, fez promessas para Gideão. Olha, Gideão, com 300 homens só, de mais de 30 mil homens, só ficou 300. Com esses 300 homens, Deus disse assim: olha, com esses 300, eu vou colocar os midianitas nas tuas mãos. Eu vou te dar a vitória. Deus prometeu. Deus prometeu. Queridos, Deus tem prometido muita coisa para mim e para você. Deus tem muitas promessas para nós. E as promessas de Deus em nossas vidas é uma razão para nós termos certeza da vitória. Deus vai cumprir todas as promessas que ele tem acerca de você, acerca de mim. Assim como ele tinha acerca de Gideão e de Israel. Por intermédio da nação de Israel veio o Senhor Jesus. Tudo que Deus prometeu para Israel foi cumprido e ainda vai se cumprir. E tudo que Deus prometeu para mim e para você vai se cumprir. Mas nós temos que crermos nas promessas do Senhor. Nós vemos aqui também que nós temos que servir uns aos outros, como o Senhor Jesus serviu. Queridos, nós vemos nos evangelhos que Jesus serviu a todos. E nós somos chamados para esse serviço. Gideão foi chamado para um serviço. A igreja foi chamada para um serviço. E nós, queridos, Deus nos chama a atenção nessa tarde para que nós possamos nos atentar para o serviço que Ele nos deu. Qual o ministério que Deus te deu? Qual o serviço que Deus te deu? Será que nós temos executado nesses momentos de dificuldade o serviço que Deus nos deu? Será que nós temos sido fiéis a Deus como Ele é fiel a nós? Pense nisso, queridos. Pense. Nós vemos aqui que por intermédio de Gideão, essa nação foi liberta. Essa nação
foi vitoriosa sobre os midianitas sem precisar de lutar. Deus preparou Gideão. Deus tem preparado a igreja para que a igreja torne o mundo vitorioso. Para que a igreja torne pelo menos uma boa parte do mundo salvos na pessoa do Senhor Jesus. Nós temos, queridos, essa grande missão. Nós temos esse chamado. Nós não podemos ficar dentro de casa da maneira que nós estamos, sem orar, sem buscar a Deus. Nós temos que buscar a Deus. Eu creio que você está buscando, mas tem que buscar mais. Assim diz o Senhor para mim e para você. Queridos, que Deus nos abençoe. E que Deus tenha misericórdia de nós, assim como Ele teve de Israel. Que Deus ouça as nossas orações, assim como Ele ouviu a de Israel. Que Deus levante Gideões para batalhar essa batalha que Ele ganha nos joelhos, na oração, na obediência e no temor ao Senhor. Deus te abençoe, queridos. Em nome de Jesus. Um bom resto de semana. E que Deus fale mais ao seu coração. Amém.